Agora vamos fazer nossa prece inicial, né? Vamos nos tranquilizar aí, relaxar um pouquinho, respirar um pouquinho mais leve, sentir, lembrando sempre que oração é sentimento. Que a gente possa sentir nesse momento que estamos fazendo oração, uma coisa gostosa, uma coisa que vem lá de dentro. Dessa forma, vamos buscar pela espiritualidade que serve conosco. Certamente, entre essa espiritualidade, podem haver entes queridos nossos aqui presentes. Confiar nessa espiritualidade, buscar a presença de Jesus também, pedindo a Jesus que esteja conosco todo o tempo em que estivermos, e também que Jesus nos acompanhe onde estivermos em nossas vidas. Vamos buscar a presença de Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai de bondade, que provê tudo aquilo que necessitamos para vivenciarmos os aprendizados necessários da nossa existência. E é esse Pai, e é Jesus, e é na espiritualidade, que vamos pedir permissão para iniciarmos mais uma atividade desta noite. Que assim seja, parceiros. Bom, então, meu amigo Celso vai fazer a palestra, depois a Sônia vai fazer o livro da Sônia, da José vai fazer o livro, tá certo? Celso. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título: Fora da caridade não há salvação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de ensinamentos, de informações, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais, nunca nos cansaremos de abordarmos, de chamarmos a atenção sobre a questão da libertação, que parece ser uma mera palavra, algo muito simples, muito corriqueiro, como o fato de termos nos acostumado por demais aos nomes, às denominações. Mas Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos tem conclamado a constante busca pela essência de tudo aquilo que se apresenta como sendo um nome. Libertação em essência refere-se ao fato de nos preocuparmos em interpretarmos de uma maneira um pouco melhor, mais abrangente, mais profunda, sobre os instrumentos libertadores cedidos, manifestados, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que se interprete como sendo as ferramentas proporcionadas para que nos libertemos de nós mesmos. Então, senhores, Jesus, ele precisa fazer sentido para você. O Evangelho, na forma da interpretação pela busca da essência,
Ele precisa fazer sentido para você. E em assim sendo, a necessidade da observação referentes aos porquês, às causas que se encontram, então, fundamentando a necessidade da transferência dos instrumentos libertadores. Não se trata de uma questão apenas de mera beleza, quanto a se observar ao nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a se buscar observar o Evangelho na forma de um código que tenha sido deixado por Ele, mas sim buscarmos interpretarmos sobre os porquês. O que é que fez com que um espírito da envergadura de Jesus tivesse que se preocupar em se apresentar fisicamente entre nós no planeta? Então, se existe uma distância absurda entre aquilo que somos e aquilo que é Jesus, há necessidade de se interpretar, então, que a necessidade de ter estado entre nós é porque a situação emocional na qual nos encontrávamos e na qual ainda nos encontramos se apresentava sofrível. Naquilo que se interprete como uma necessidade absurdamente extrema, absurdamente profunda. Naquilo que se interprete como sendo um processo de recuperação em nós mesmos. Então, como tudo está fundamentado em cima de uma questão evolutiva, não seria um espírito a ficar para trás marcando o passo, mas sim envolvido com a necessidade de progredir, de avançar, de crescer. Mas para que isso seja possível, então há necessidade de que determinadas questões tóxicas, antigas, históricas, que se apresentam em nós, ainda hoje como causa, sejam removidas para que você consiga caminhar com maior serenidade, com maior tranquilidade, com maior desenvoltura. O fato de sermos seres individuais, totalmente diferentes uns dos outros, já deixa isso de maneira extremamente clara. As questões são íntimas, elas são pessoais, elas são individuais. Mas como o processo é de aprendizado, e o aprendizado demanda tempo, porque uma coisa é aquilo que você observa, e uma outra coisa é o que você põe em prática. São dois departamentos totalmente diferentes. E como colocar em prática é algo que não tem sido visto ao longo do tempo como sendo algo que te chame a atenção de uma maneira muito fácil. Então você vai patinando. Você continua patinando. As oportunidades lhe são concedidas que você continua patinando. As oportunidades na interpretação que se tenha das reencarnações que te sejam proporcionadas para que, dentro de uma interpretação de período de aprendizado, seja possível irmos nos libertando de nós mesmos em razão
das outras e novas propostas que se apresentam ao longo da vigência reencarnatória. Outras e novas propostas no sentido de mudar o comportamento, senhores. No sentido de mudar a maneira antiga de intencionar, de sentir, de pensar. Na forma de que as novas apresentações tendam a fazer com que nos sintamos melhores. Pelo fato de nos convencermos de que está havendo um interesse em nos apresentarmos de uma maneira diferente daquilo que se apresentou antes. Então, quando se fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, quando se fala sobre o Evangelho, há que se interpretar como existindo necessidades anteriores, necessidades outras, que se apresentam e que, através de Jesus, do Evangelho, se tenda a ir se neutralizando, diminuindo, desaparecendo. Porque Jesus, ele é operacional. Jesus está fundamentado no trabalho constante. E o trabalho apresentado, proporcionado por ele, refere-se às mais variadas experimentações, no sentido de que você possa vir a interpretar todo o processo de superação que tenda a ir sendo alcançado em razão do trabalho no qual você se envolve. E como o processo é de realização e não meramente teórico, como o processo é de colocar a mão na massa em todos os instantes e não meramente ficar ouvindo sobre palavras que você venha a julgar como sendo bonitas, como a questão é trabalho, então ele apresenta o ponto determinante para que, através do trabalho, seja possível ir removendo questões tóxicas que se encontram existentes na estrutura do espírito ainda hoje. Como assim questões tóxicas? Que tipo de toxicidade? Alguma coisa, por exemplo, chamada culpa, decorrente de ações equivocadas que se deram um dia e que, no apagar das luzes, no passar do tempo, você veio chegar à conclusão de que incorreu em inúmeros equívocos. Cujos equívocos, por você reconhecer que são inversamente proporcionais ao amor de Deus em ti, você reconhece então que foi culpado. Você reconhece então que esteve envolvido com tais delitos. E isso te tem incomodado ao longo do tempo, por uma questão muito básica. Você reconhece que o escândalo proporcional à apresentação do amor de Deus em ti é água e óleo. E você, de uma maneira inconsciente, tem buscado retirar estas inconstâncias que se encontram em ti, na estrutura do espírito, não na visão de consciência que o corpo de físico te apresenta. É algo interno que te tem incomodado. É algo interno que você reclama por solução e não tem encontrado. É algo interno que se manifesta no âmago do ser e você não consegue interpretar quais os motivos. É algo interno que te tem trazido à casa espírita em busca de auxílio,
porque você não tem conseguido dar conta sozinho. Então Jesus diz o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Ele está deixando, está escancarando, está desenhando para você. Que sem que você opte por operar na caridade, não há como você se recuperar emocionalmente em si mesmo. Não há como desfazer, não há como desconstruir, não há como pulverizar tais causas constituídas no antes, mas cujos efeitos ainda se apresentam no momento presente. Fazendo inclusive com que você busque auxílio na casa espírita. Porque você já chegou à conclusão que o problema não é orgânico. Não se refere a algo que seja condizente ao médico da matéria. E você não tem conseguido resolver sozinho o problema. Simples assim. Então, como se trata de uma observação de inteligência, ele te propõe, então, a possibilidade do questionamento. Salvação do quê? Salvação de quem? Salvação por quê? Fora da caridade não há salvação. Mas eu tenho que me questionar. Para conseguir adentrar o âmago da questão e para buscar interpretar que se trata de uma questão íntima, individual. Salvação de mim mesmo. Fora da caridade ampla, geral e restrita, não há como eu me salvar, não há como eu me recuperar dos estragos que eu mesmo gerei. Orgulho é algo nefasto? Obviamente. Tóxico? Absurdamente. Vaidade é nefasto, é tóxico? Sem dúvida alguma. Mas culpa é um pouco pior. Porque a culpa, ela traz a reboque o dileto amigo chamado medo. Medo e culpa caminham juntos. E as mais variadas inseguranças apresentadas por ti ao longo da vida em relação a inúmeras questões encontram-se fundamentadas no medo que se encontra alimentado pela culpa que você tem carregado ao longo do tempo. Então Jesus, ele vai dizendo para você o seguinte: há uma maneira de você se aliviar, ou a única maneira para que você consiga se aliviar disso é operando na caridade. Mas como não nos encontramos presos aos nomes, buscando atender àquilo que Kardec tem solicitado, mas temos buscado então interpretar o quê? A essência de tudo aquilo que nos chama a atenção. Então a caridade apresentada por Jesus não se encontra fundamentada num nome que parece bonito, mas se encontra fundamentada num modus operandi, que no caso é como fazê-lo. Sobre o que fazer, senhores, todos sabem. Agora, como fazer, é onde temos nos perdido. Adianta você se lembrar da sua esposa, resolver comprar um presentinho, você manda embalar o presentinho, a caixinha bonitinha, floridinha, lindinha, e quando você chega em casa, ela está deitada na cama. E você chega a comprar um presente para você, e você joga o presente em cima da cama para ela. Pode. É o como, senhores. É o como.
E esse como, ele envolve tudo aquilo com o qual você venha se envolver ao longo da vigência reencarnatória. Todos os instantes, todos os momentos. Como operar perante os mais variados instantes, momentos, situações, circunstâncias. Em relação ao outro. Em relação àquele a quem Jesus chamou de próximo. Àquele a quem Jesus chamou de semelhante. Àquele a quem Jesus chamou de irmão. Então, a caridade apresentada por Jesus começa, então, pela preocupação com o outro. Preocupar-me com o outro sempre. 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 Como Jesus é absurdamente didático e interpreta as nossas dificuldades de aprendizado, de absorção, de interpretação, opta então pelo exemplo. Porque em um exemplo se apresentando visual, você capta a imagem e dificilmente você vai se afastar dela. Muito mais prático do que se simplesmente verbalizasse. Porque em razão da sua situação emocional, a informação às vezes chega e volta, porque você a repete. Mas nas questões visuais, dificilmente você vai se esquecer. E Jesus, então, exemplifica. E um dia, é procurado por uma mulher, conhecida como Joana de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Pilatos. E Joana, ao encontrar Jesus, então começa a se lamentar da sua vida doméstica. E reclama imensamente de Cusa, de que Cusa não é companheiro, de que Cusa não é aquele que ela esperava, reclama, 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 reclama. E Jesus a ouve pacientemente, ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a sua demanda. E no final vira-se para Joana, e então diz: Joana, busca tratar de Cusa com o melhor do seu coração, com o melhor do seu sentimento. Busca atendê-lo em todas as suas necessidades, em todas as suas dificuldades. Opere no amor, Joana. E Joana ouve. Opta por seguir os conselhos de Jesus. O ambiente doméstico vai mudando para melhor. Um dia a Cusa tem um aneurisma, morre. A situação da família se depaupera. Joana torna-se empregada das amigas patrícias que conviviam no meio social. Passa a acompanhar Jesus, a crucificação se dá e Joana é levada para a fogueira por acompanhar Jesus. A fogueira está aumentando, o filho que está no mastro ao lado dela pede para que ela renegue a Jesus. Ela diz: não posso. A fogueira aumenta, o moleque entra em desespero e diz: abjura, mamãe, abjura. Ela: não posso. Instantes depois, ela sente uma presença atrás dela, que lhe proporciona paz, calma, alívio, e ela então ouve: Joana, sê firme, eu estou contigo. Era Jesus. Então, o como apresentado por Jesus quando a recepcionou, o como apresentado por Jesus quando a recebeu,
proporcionou a Joana todo um estado de bem-estar, todo um estado de paz, calma, tranquilidade, segurança, de modo que se apresentasse sem medo de uma invertida de Jesus. Na recepção, Jesus a acalma, a tranquiliza. Não lhe proporciona nenhum traço de que vai lhe chamar a atenção. Não lhe proporciona nenhum traço que possa proporcionar interpretação de constrangimento. Não lhe proporciona nenhum traço que possa se apresentar como sendo interpretação de medo, de segurança. O como, senhores. O como receber. O como envolver. O como atender. Isso tem que vir daqui, ó. Não necessariamente daqui. Acostume-se a trocar de posição constantemente em relação a todos os instantes. Coloque-se sempre na posição do outro e pergunte para si próprio como é que você gostaria de ser recebido, como é que você gostaria de ser atendido, como é que você gostaria de ser tratado. É o como, senhores, que define as questões. Porque o como de Jesus lhe proporcionou ir para a fogueira em segurança. O como de Jesus, naquele instante, na forma da caridade apresentada, apresentou-se na forma de um investimento a médio e longo prazo. Porque aquilo foi o start para que ela se fundamentasse na crença, foi o start para que ela se fundamentasse na fé. Em razão de ter colocado em prática aquilo que Jesus solicitou, porque ela só atendeu a Jesus em razão de ter sido bem recebida. Simples assim. Então, a observação, simples, necessita ser em todos os instantes libertadora. Porque a gente começa conversando com os senhores, falando sobre libertação, e às vezes os caras, pô, de novo esse papo, de novo essa palavra, de novo, você não tem como começar de outro jeito, não. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Tem que massificar determinadas questões que são difíceis de serem interpretadas e que, pelo fato dos senhores não as interpretar, os senhores não têm conseguido colocar em prática, sendo que é o processo definidor, é o processo libertador. Você liberta o outro para libertar-se. O processo é sempre de exercício, senhores. Você que tem no outro o teu instrumento de exercício. Por isso que você não está sozinho. Por isso que no mundo é uma dízima periódica de 0,000000000 daqueles que no mundo encontram-se envolvidos com o aprendizado da solidão, pernoitando sob pontes, viadutos, sob as marquises, sob as calçadas. É um número reduzidíssimo daqueles que têm caminhado por ruas, avenidas, estradas do mundo, sem objetivo definido, sem saber o que buscar. Você vê as mesmas caras o ano inteiro fazendo o mesmo trajeto. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta.
E não é o caso de nenhum dos senhores aqui presentes. Não é o caso de nenhum dos senhores aqui presentes. Todos os outros estão fundamentados em grupos, cujas individualidades que perfazem esses grupos são seres individuais diferentes de você. Diferentes de você, para que seja possível você aprender com eles. Então precisam ser bem tratados. Então precisam ser bem tratados. Sempre. Sempre. Se você acha que está difícil aguentar, se você acha que está difícil suportar, lembre-se de Paulo de Tarso, quando solicita para que não nos envolvamos em contendas, mas que façamos a opção pelo bom combate. Paulo. Então, Jesus tem buscado demonstrar em todos os instantes. Nas bodas de Canaã, foi convidado para uma festa, onde Maria observa que o vinho está terminando. E para a sociedade judaica da época, o anfitrião deixar o vinho faltar na festa seria motivo de extremo escândalo. E Maria conta para Jesus o que está acontecendo e pergunta para ele: o que você pode fazer? E Jesus solicita então para que os cântaros sejam trazidos, os vasos grandes, pede para que sejam preenchidos com água. E naquilo que os senhores vão encontrar numa das obras de Kardec, chamada Gênese, no capítulo 14, que trata sobre fluidos, que é o estudo sobre a constituição da matéria. Jesus então manipula fluidos, transformando a água em vinho. E quando esse vinho foi servido, todo mundo ficou passado, todo mundo ficou de queixo caído, porque os caras perceberam que o vinho que passou a ser servido no final da festa tinha uma qualidade absurdamente maior e melhor do que tinha sido servido no início. E a visão, então, dos convidados foi o seguinte: esse anfitrião nos considera muito. Porque além de servir um ótimo vinho no início, ainda serve um melhor ainda no final. Esse anfitrião nos respeita muito, nos considera muito. E todo mundo que saiu da festa, saiu então numa frequência top. Saiu numa frequência alta. Vibrando de maneira elevada, vibrando de maneira prazerosa, vibrando de maneira alegre. E continuou desta forma ao longo de todo o tempo, porque a cada vez que se lembrava do anfitrião, a lembrança sempre era agradável. Qual é a observação óbvia de Jesus? Está todo mundo doente. Se eu deixar faltar o vinho, todo mundo então vai despencar na frequência e vai começar então a vibrar de maneira negativa. Vão começar a falar mal do anfitrião. Vão começar a penalizá-lo. A possibilidade da fofoca rolar vai aumentar. E tudo isso é tóxico. Aumenta a toxicidade em cima da doença já existente. Os caras iriam se arrebentar em razão do desequilíbrio emocional. O que Jesus faz? Inverte o processo. Inverte, não deixa, não permite com que eles adoeçam mais. Inverte o processo, jogando a frequência para o alto. E na frequência para o alto, naturalmente, os caras começam a gerar o próprio remédio para si próprios. Meu Deus, nossa. O como, senhores? A preocupação de Jesus em relação aos irmãos. Como fazer? Não é meramente transformar água em vinho. Jesus faz isso com o pé nas costas. O negócio está no amor, é envolvido naquilo que foi feito. A transmissão do carinho, a transmissão do amor, a proposta de recuperação da saúde, a intenção.
É isso que vai junto da mudança da água para o vinho. Por isso os caras saíram felizes. Por isso que a medicação de longo prazo continuou a surtir efeito ao longo das semanas, dos meses, dos anos, porque a cada vez que se lembrava da festa, a lembrança era alegre. E em sendo alegre, mantinha-se o processo do tratamento naquilo que se interprete como sendo a medicação libertadora. Quantas não têm sido as oportunidades que temos tido, senhores, de transformar a água em vinho e não temos percebido? Transformar a água em vinho nas bodas de Canaã foi uma observação física. Transformar a água em vinho no nosso dia a dia é uma palavra de conforto. É um sorriso. É você se apresentar e demonstrar que escuta com interesse, sem enfado. A transformação da água em vinho, senhores, no nosso cotidiano, é uma manifestação do otimismo, é um elogio. É um elogio. Como esse almoço está delicioso. Como que você deixou essa carne tão macia. Preocupar-se com os outros. Fortalecê-los. Animá-los. E, em razão disso, proporcionar-lhes perseverança em si mesmos, suportados no nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade física é importante, óbvio. Óbvio. O cara toca a tua campainha e pede comida. É óbvio que você não pode dar o evangelho para ele. Ele precisa ser atendido no estômago. O cara está com fome. Então você tem que dar comida para o cara. Posteriormente, se for possível, oferecer como presente, é problema teu. Mas você precisa aprender a trocar de lado. Como é que você gostaria de ser atendido se fosse você que estivesse do lado de fora do portão? Então o problema não está na palavra. O problema não está na palavra caridade. O problema está no como. É o como que tem proporcionado ânimo. É o como que tem proporcionado fortalecimento. É o como que vai permitir com que alguém, quando a labareda estiver aumentando, ele permanecer firme pelo fato de ter seguido fundamentado em alguma coisa em que acreditasse. Em razão daquilo que você exemplificou, em razão daquilo que você espelhou, em razão daquilo que você apresentou. Encontrarmos encarnados, senhores, não é algo tão simples quanto se imagina. Porque o nível da responsabilidade é altíssimo. E é altíssimo pelo fato de que é muita gente orbitando ao nosso redor. É muita gente orbitando ao nosso redor. Ou seja, é muita gente de olho na gente, na expectativa de que as tuas apresentações os atenda da melhor forma possível, porque eles não têm acreditado conseguir caminhar sozinhos com as próprias pernas. É muita gente para cuidar. É muita gente para tratar.
É com isso que nós estamos envolvidos, como e enquanto responsabilidade. É com isso que nós estamos envolvidos. E como Jesus, no Evangelho, tem que fazer sentido para você, então o sentido encontra-se fundamentado no quê? Nas causas que se encontram ainda constituídas, que te têm proporcionado complexos, onde Joana de Ângeles então diz, na sua obra, que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. Ou seja, se tem algo que ainda te tem incomodado, é porque isso está fundamentado em conteúdos tóxicos que ainda não foram esvaziados. E Jesus está dizendo então o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Então, senhores, de fundamental importância que nos mantenhamos alertas para a oferta de amizade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem apresentado em todos os instantes. Porque é aquele a dizer amorosamente para nós, em todos os momentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Nesse momento, agradecemos a maravilhosa palestra do nosso companheiro. Envolvidos nessa luz de paz, misericórdia do nosso Mestre Jesus, vamos fazer as orações dessa noite. Pedremos, querido Mestre Jesus, pela paz no mundo, pelos países que se encontram em guerras, onde a fome está presente. Vibremos, querido Mestre Jesus, pelos menores abandonados, pelas crianças que estão nas ruas, pelos orfanatos. Vamos vibrando também pelas cadeias públicas, que as pessoas que lá se encontram possam receber o nosso amor nesse instante. Envolvidos nessa luz de amor, vamos imaginar Jesus na nossa casa, adentrando cada cômodo, colocando as vibrações de amor que necessitamos e abençoando aos que deixamos lá. Vamos vibrando por essa casa abençoada que nos acolhe todos os momentos que aqui chegamos. E que essa luz possa invadir a nossa semana, nos abençoando, permitindo que possamos vencer todas as nossas dificuldades. Que assim seja, e graças a Deus. E nesse momento, então, envolvidos com as vibrações, vamos ter a certeza que nunca estamos sozinhos. E neste momento estamos sendo envolvidos por cada irmão aqui que se encontra à frente de nós para a aplicação do passe a cada um de nós. Rogamos a Jesus, essa equipe aqui presente, em seu nome, Jesus, possam neste instante aplicar o passe desse mesmo início, já vão fazendo a higienização, tirando todos os miasmas, eliminando todas as impurezas do nosso campo áureo, das nossas células, dos nossos órgãos, retirando as energias deletérias, e que a energia vital, neste momento, flui livremente por todo o nosso corpo físico, nosso corpo orgânico, que flui em nossos pensamentos, realinhando e vigorando todos os nossos campos de forças com as energias curativas, as energias salutares,
E nesse momento está sendo aplicado a cada um de nós a harmonização do nosso corpo, recebendo todo o remédio necessário em cada órgão, vitalizando alguma dor, aonde houver algum problema físico e emocional, para que haja, neste momento, recebendo essas energias, equilibrando, curando, através da nossa certeza que não estamos só, que nós temos Jesus à frente de todos nós. E humildemente, Jesus, pedimos aos nossos irmãos que aqui se encontram, possam fluidificar todas as águas que se encontram aqui nessa casa, aquelas águas dos lares que estão conectados neste momento, nesse Evangelho. Que cada água esteja colocando os fluidos necessários para cada um de nós específico. E com os nossos corações nesse momento serenos, recebendo todo esse amor, essa luz de Jesus. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. E eu peço a permissão também, neste momento, encerrarmos essas atividades com a bênção, com o amparo, com o amor, com a luz do Pai maior. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Tenham uma semana abençoada e aguarde a ser chamado. Muito obrigada.